Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento, uma média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele para você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. Você sabe que esse lance de Deus, você falou de acreditar, tem um limite da explicação também. Tu toma refrigerante? Tomo. Quer? Quero. O que você tem aí de bom? Menos coca. Tá. Eu sei que o refrigerante já vem tudo igual a garrafa aqui, tudo Enrotulado? enrotulado, né? Pra não fazer emoção. Então eu vou pegar esse aqui que é o Lapirina. Ninguém sabe qual é. Não dá pra saber que é um Guaraná essa porra. Não dá pra ver qual é. Tirou aqui, não vai ninguém saber quem é. Mas assim, às vezes a experiência que a gente tem com Deus, Monark, é igual comer um sanduíche gostoso. Eu posso ser o mais didático professor. Eu não consigo explicar o sabor, a sensação. Eu falar, cara, esse sanduíche tá gostoso demais da conta. Aí o pessoal começa a mandar, cara, mas como é que é? Como é que é? Não é assim, assado. Você não consegue, só com a explicação teórica, passar para quem está do lado de lá o sabor que eu vou sentir agora. Só tem um jeito de falar assim, cara, experimenta. Eu não sei, viu, se eu concordo. Porque eu passei a acreditar, cara, por assistindo palestras. Não. Você tá certo, eu falei a experiência. Mas, tipo, eu passei a acreditar porque o cara me conduziu logicamente a isso, entendeu? Uhum. Você conhece o Jordan Peterson? Uhum. Então, foi esse cara, ele tem uma palestra, tem uma série de palestras no YouTube chamando, que é uma meta-análise da Bíblia. Histórias da Bíblia. Os lances ali, mas só que tem um detalhe. O Peterson, ele te mostrou a lógica de Deus. Isso. Até ele foi com você. Eu também posso fazer isso com o meu livro. Mas aquele lance de sentir esse Deus falando no seu coração que você é precioso para ele e que sua vida vale a pena, isso o Peterson não tem como te ensinar. Entendi. Mas será que essa experiência é sua? Todo mundo não sente isso sempre? Eu não sei. É subjetivo. O ser humano é muito plural. É difícil. O ser humano não foi feito em série igual o carro. Se o carro dá um pau ali, você leva no mecânico, ele pelo barulho fala assim, cara, isso aqui é o motor da ventoinha que pifou. Porque foi feito em série, o barulho é o mesmo. Agora, a sensação que eu tô tendo, às vezes é diferente da minha esposa, às vezes é diferente do... Um exemplo é o Igor, que é meio daltônico, então ele não enxerga certas cores. Tipo, ele tá vendo a mesma coisa que eu, mas a experiência dele é totalmente diferente. Ok. Revelou. Mas com Deus é a mesma coisa. Por isso que o meu papel não é julgar as pessoas. A gente prega, eu falo de Jesus, conto da minha experiência. Mas cada um tem o seu tempo, tem o seu meio. E eu admito aqui, sem medo de ser feliz. Tem muito ateu que ele é ateu. Não é porque ele rejeita a Deus frontalmente. É porque os discursos de Deus que apresentaram para ele são tão patéticos, sabe? Por isso que eu tenho muito receio, assim, eu não sou perfeito. Mas hipocrisia, incoerência, achar que pelo fato de eu ser crente eu sou melhor do que você. Você tá entendendo? Tem muito crente que é assim, porque inclusive eles só são crentes por causa disso. Pra poder ter esse sentimento. Então, assim, a única coisa que eu peço a Deus é que eu não atrapalhe alguém de conhecê-lo, porque, como eu falei antes aqui, a minha vida pode ser a melhor ou a pior propaganda do Evangelho. Tem livro que é bom de ser lido até você conhecer o autor. Mas tu não acredita que a Terra tem 4.000 anos, né? Não sei, o geólogo fala que a Terra pode ter 3,7 bilhões de anos o planeta, né? De onde tu tirou esse número aí? 4.000 anos? Não, é por causa não, nem é 4.000, é 6.000. É 6.000. É que tá na Bíblia, eu acho. Ah, é? Eu explico pra vocês isso aí. No Gênesis tem a idade dos patriarcas. Tanto fulano viveu tantos anos, tirou fulano, viveu tantos anos. Quando você faz aquela conta da idade dos patriarcas, mas há divergências, porque tem o Gênesis escrito em hebraico, tem uma versão dele pro grego que dá uma diferença nos números ali. Pequena, mas dá. Mas dá em torno de um pouco mais de 6.000 anos, desde aquele período ali até hoje. Números aproximados, tá bom? Aí o que acontece? Então a Terra tem 6.000 anos.
Quando você cruza isso com o paleontólogo que fala assim, não, tem milhões de anos, isso que parece uma estupidez, uma tonteria, mas vamos com calma. Em primeiro lugar, a invenção da escrita, se você pegar os primeiros livros que estudaram a invenção da escrita no século XIX, eles falavam que a escrita foi inventada em 5.000 a.C., depois 4.000, 3.800, 6.500. Hoje, na melhor das hipóteses, a invenção da escrita é de 3.100 para cá. Você entendeu? Então, de história escrita mesmo, eu tenho em torno disso aí. De história registrada. Escrita registrada. E esquece Bíblia por enquanto, daqui a pouco eu vou na Bíblia. E as manchas na parede. Exatamente. Da caverna. Exatamente. Aí, o que vai daí para trás tem um pouco de especulação. Mas vamos devagar. Deixa eu falar da questão do crente. Teve um bispo chamado Asher, que ele fez as contas dele lá e ele colocou até a data e a hora da criação de Adão. Adão foi criado, acho que no dia 21 de outubro de 4004 a.C., 3 horas da tarde, de uma sexta-feira. Porra, o cara é foda. Aí muita gente e vai cruzando pelos faraós e tem uma ideia mais ou menos. Só que tem muitos buracos. Agora encontraram, em 2016, a tumba de Senebekai, que era uma dinastia inteira que estava perdida. Tem dinastias que foram paralelas. Então a gente, de 1400 a.C. para trás, começa a ficar especulativo para o historiador. Quando eu pego a Suméria, na Mesopotâmia, os caras falavam assim, olha, isso aqui aconteceu no 3º ano do reinado do rei Ibibissim, rei de Ur. Tá, mas o 3º ano do reinado de Ibibissim significa o quê? Eles não tinham um calendário padrão. Então, você fala assim, pô, o Igor já está trabalhando aqui, já tem 2 anos. Então, no 2º ano de trabalho do Igor aqui, tá, mas o 2º ano de trabalho do Igor significa o quê? Quando a gente encontra um tablete cuneiforme com uma informação astronômica, cara, isso é muito bom. Se eu encontro lá, assim, no 2º ano do reinado do rei Ibibissim, teve um eclipse solar. Aí eu vou no meu amigo astrônomo, ele faz aqueles esquemas lá de voltar à Terra... no computador, Voltar né? ao ciclo Voltar ao ciclo estelar, né? E ele consegue me falar, no calendário atual que a gente usa, qual foi a hora precisa de um eclipse solar visível na Mesopotâmia, naquela região. Se tinha, até dá pra ver se tinha nuvem, se não tinha nuvem. Caramba, é muito bom isso. Eu usei isso para falar de datação da morte de Cristo e tudo mais. Não como um astrônomo, que eu não sou astrônomo. Isso aí você põe na mão do cara e ele te devolve. Opa, então no dia 23 de abril de 2005, é isso aqui. Aí eu vou descobrir se o cara usava um calendário lunar, solar, lunisolar. É bem... Aí depois que você vai cruzando todos esses dados, lembra quando tinha o CSI que o cara punha na parede a fotografia e ia puxando com os barbantes? Sim. Já fazendo aquele cômputo ali. Então a gente trabalha com algumas evidências, mas certeza histórica absoluta a gente não tem das datações. Sim. Hoje, por essas coisas, a gente chega mais ou menos a 3.100 a.C. O que vai daí para trás é especulativo. Aí o cara olha a parede lá, o desenho rupestre, e já teve o desenho rupestre, só para você ter noção que as datas são altamente especulativas. Sabe a Luzia? A Luzia, eu já encontrei umas 4 ou 5 diferentes datações para a Luzia. Tem gente que coloca a presença do homem aqui no Brasil em 25... Eu não respondi essa pergunta, desculpa. Biblicamente, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, não fala quando Deus criou a terra. A terra já existia. Num estado sem forma e vazia, inclusive com água. Então, a terra, como estrutura, ela pode ter existido por 4,2 bilhões de anos. E Gênesis está contando quando Deus pegou essa terra sem forma e vazia e meteu nela a luz, Fiat Lux, haja luz, e a vida. Mas a luz em que sentido? Porque o primeiro verso, Deus disse, haja luz, e houve luz. Mas a luz física? A luz Fótons? física. Que haja fóton? 1,7 bilhões. Também né? não sei. É. Eu sei que é muito tempo. Muito Eu tempo. sei que é bilhões. Você está entendendo? Então não é incompatível com o texto bíblico a ideia de... Você sabe que existem processos de envelhecimento não naturais que podem trazer, numa situação muito rápida, o que num processo